A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Nós estamos iniciando o nosso quarto trimestre de 2022. É isso aí. Mas quer saber o seguinte? Como foi o encerramento do terceiro trimestre da sua igreja? Teve festa, não teve festa? Teve aquele café da manhã abençoado? Deixa aqui nos comentários que eu preciso saber como foi o encerramento na sua EBD, tá bom? Se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB. Nesse canal você vai estar encontrando muitos vídeos relacionados à escola bíblica dominical. Toda semana nós estamos postando vídeo, aulas e também dinâmicas da revista de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Ou seja, se você gosta de dinâmica, você está no canal certo. Toda semana tem dinâmica de uma forma sensacional. E pode ficar tranquilo, viu? Minhas dinâmicas são simples e bastante práticas, mas teológicas. Tem facilitado o entendimento de muitas pessoas, tá bom? Se você gostar do nosso canal, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você vai fazer parte da família do Descomplicando a Teologia, tá bom? Como nós estamos aqui na cidade de Eunápolis, quero deixar a parte do Senhor todo especial para todos os irmãos da Assembleia de Deus, em especial ao meu amigo, pastor Antônio Cinta, pastor presidente das Assembleias de Deus de Eunápolis. Que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Veja só, meus irmãos, nós estamos aqui no quarto gravando de uma forma improvisada, já peço perdão, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que na próxima revista nós estaremos comentando nosso estúdio abençoado em nome de Jesus. Mas vamos dar início sem demora nenhuma. Irmãos, o nosso quarto trimestre vamos estar estudando acerca do livro de Ezequiel. Quer saber o seguinte? Você já leu o livro todo de Ezequiel? Você sabe que trata o livro de Ezequiel? É de suma importância que nós possamos estar lendo esse livro. Eu recomendo a você fazer isso. Você que é professor, você que é aluno, você precisa ter o hábito de leitura. Em especial, você precisa ler todo o livro de Ezequiel para que você possa adquirir conhecimento, tá bom? Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da Revista dos Adultos, da lição de número 1, que traz por título Ezequiel, o atalaia de Deus. Se prepare porque o alimento é forte, viu? Estudar acerca do livro de Ezequiel é estudar acerca do passado da nação de Israel e também o futuro da igreja. Nós vamos adquirir muito conhecimento acerca do futuro quando nós estamos estudando esse livro. Por isso que eu recomendo você fazer a leitura constantemente, tá bom? Tira a nossa lição, Ezequiel, o atalaia de Deus. O texto áureo está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que nos diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Assim, irmãos, deve ser a missão da igreja. Cada cristão deve se colocar como profeta de Deus, como atalaia de Deus, e precisa estar anunciando o evangelho. Mas abro um parênteses para deixar bastante claro, o evangelho são as boas novas de Cristo Jesus. Tem muitas pessoas pensando que ser atalaia, que ser profeta, que ser homem ou mulher de Deus é estar pregando os seus costumes, os seus hábitos. E não é. Nós devemos estar pregando o evangelho de Cristo, que é poder de Deus. Eita maravilha, viu? Se prepare porque essa lição está forte, viu? A verdade prática, o comentarista colocou: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Em outras palavras, irmãos, aquele que é chamado para ser um atalaia, aquele que tem chamada de Deus, tem que estar preparado tanto para chamar a nação com relação ao conserto, à mudança, à transformação, à libertação também, como anunciar as boas novas. Ou seja, o atalaia, o homem ou a mulher de Deus, não pode tão somente falar coisas boas, precisa também estar chamando o povo para conserto, para libertação, para que possa deixar toda a prática pecaminosa. Que você sabe muito bem que o pecado vai estar batendo em nossa porta constantemente, mas nós precisamos estar firmes e sempre vai haver necessidade de pessoas para estar pregando tanto acerca do evangelho das boas novas de Cristo, como também está anunciando que as pessoas precisam deixar o pecado, precisam deixar todo embaraço que atrapalha a salvação para estar caminhando com Cristo Jesus. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que está no de Ezequiel, capítulo 3, do versículo 16 ao 21 e também o 27. Eu recomendo que você faça a leitura com a sua turma, até para que você possa adquirir conhecimento. Você sabe, por exemplo, que muitas pessoas nunca leram o livro de Ezequiel e precisa adquirir conhecimento cada vez mais, tá bom? Por isso que eu recomendo que você pergunte até a sua turma, quem já leu o livro de Ezequiel? Quem sabe alguma coisa sobre Ezequiel? Já viu falar alguma pregação e assim por diante?
Porque os alunos precisam estar respirando, estudando, meditando acerca do livro de Ezequiel. Então, tudo que você for fazer na sua classe de atividade dinâmica, você precisa estar chamando a atenção dos seus alunos para que eles possam estar fazendo a leitura e a meditação, tá bom? Cabe a cada professor a responsabilidade de estar incentivando os seus alunos a estar fazendo a leitura do livro de Ezequiel. Vamos agora para a nossa introdução. As 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituído por Deus ontem e hoje. Eita maravilha! Em outras palavras, irmãos, nós precisamos tirar da nossa mente que o Velho Testamento é desnecessário para a nossa vida. Tem muitas pessoas que pensam que a nossa preocupação, que o nosso estudo tem que ser tão somente com o Novo Testamento. E na verdade não é. Nós que somos cristãos, que conhecemos a Cristo, precisamos ter conhecimento também do Velho Testamento, porque nós tivemos várias aprendizagens. Aqui, por exemplo, vamos estar percebendo o quanto nosso Deus tem poder e o quanto também Ele chama a atenção do seu povo para que possa estar se convertendo. A intenção de Deus não é matar, destruir ninguém, mas muitas das vezes se faz necessário porque as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. E todas as vezes em que as pessoas, em que a sociedade, em que as nações não querem ouvir a voz de Deus, Deus sempre levantou e levantará um profeta, um vaso, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para estar anunciando o seu evangelho. E quer dizer o seguinte, viu? Que você seja levantado nesta terra como atalaia de Deus, em nome de Jesus. Vamos dar início ao estudo do nosso primeiro tópico, que traz por título, sobre o livro de Ezequiel. Primeiro item, primeira parte. Segundo item, segunda parte. Vamos estar vendo, irmãos, de uma forma mais detalhada, a questão da divisão do livro, tá bom? Tanto que o livro está dividido em primeira parte, segunda parte e terceira parte. Mas pode ficar tranquilo que no decorrer do trimestre nós estaremos estudando todo esse livro, tá bom? Vamos para o nosso primeiro tópico. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em três partes. A primeira, capítulo 1 ao 24, a segunda, capítulo 25 a 32 e a terceira, capítulo 33 ao 48. Ou seja, irmãos, o livro de Ezequiel também vai ser um livro que vai estar tratando muito a questão apocalíptica, a questão do futuro. Com relação ao futuro, deixa eu estar lhe apresentando o meu livro, tá bom? Eu sou autor deste livro, Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra, de uma forma bastante fácil de entendimento, tá bom? É um livro que a sua linguagem é bastante simples com relação à linguagem, mas o conteúdo é sensacional, tem facilitado o entendimento de muitas pessoas. Eu recomendo você comprar esse livro para que possa adquirir conhecimento cada vez mais com relação ao futuro e à escatologia, tá bom? Custa apenas R$30 e eu envio para qualquer lugar do Brasil, em nome de Jesus. Vamos agora ver a primeira divisão do livro de Ezequiel, a primeira parte. Vamos para o nosso primeiro tópico, o item 1 da nossa revista, que traz por título a primeira parte. Ou seja, vamos estar estudando a primeira parte, a primeira divisão do livro do profeta Ezequiel. Vamos lá. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, Ezequiel capítulo 1, do versículo 1 até o 3, quando recebeu a visão da glória de Deus, do versículo 26 ao versículo 21 do capítulo 1. O discurso dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízo contra a prostituição e idolatria do povo. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Veja só, meus irmãos, para você entender o contexto histórico. Israel do Reino do Norte já havia sido destruído. Israel do Reino do Norte, com relação a Samaria, já não existia mais. E a nação que estava existindo enquanto povo, enquanto nação, era a tribo de Judá, ou reino de Judá, ou reino também do sul, assim chamado. Mas, no entanto, a nação cada vez mais estava pecando contra Deus. A idolatria fazia parte do culto a Deus, a feitiçaria, tudo isso contrário à vontade de Deus, a nação de Israel estava fazendo, caindo na idolatria, na feitiçaria, tudo que Deus não gostava, a nação de Israel com relação ao reino do sul estava praticando. E a partir desse momento aí agora, Deus começa a levantar vários profetas para estar anunciando que Deus estaria um castigo, que Deus estaria punindo a nação de Israel por causa dos seus pecados,
e que a nação de Israel precisava se converter quanto antes para que Deus pudesse estar poupando a vida deles. Mas você sabe muito bem que quanto mais Israel pecava, continuava pecando cada vez mais. E isso trouxe um prejuízo muito grande na vida da nação de Israel. Por isso, meus irmãos, que a primeira divisão do livro do profeta Ezequiel vai exatamente estar tratando disso, da responsabilidade, dos pecados da nação de Israel e das consequências desses pecados. E é interessante perceber o seguinte: o ser humano gosta de estar pecando, mas não gosta de sofrer as consequências desses pecados. Mas com Deus é assim. Tudo aquilo que você planta, você vai estar colhendo. Se você plantar coisas boas, você vai estar colhendo coisas boas. Mas, no entanto, se você plantar o pecado, você vai estar colhendo cada vez mais destruição e perseguição. Mas fica tranquilo, isso quem escolhe é você. Nós temos o direito de escolher o que nós vamos plantar. Mas aquilo que plantarmos, também vamos estar colhendo. Vamos agora para o nosso tópico 1, a segunda parte do livro do profeta Ezequiel, com relação à sua estrutura e o seu conteúdo, tá bom? A segunda parte. Depois do pronunciamento de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Ezequiel 25 até o 32. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações soberanas em todo o universo. Veja só, Deus inicia o livro do profeta Ezequiel tratando com a nação de Israel, os pecados e as consequências de cada pecado. Ou seja, tudo aquilo que Israel estava fazendo estaria também sofrendo suas consequências, porque Israel tinha deixado o projeto de Deus e Israel estava vivendo na prática do pecado. E isso é algo que Deus não aceita de ninguém. Deixo bastante claro, você pode ser filho de crente, você pode ter formação, anel no dedo, pode ter o que quiser, mas se você anda na prática do pecado, os teus atos estão sendo reprovados por Deus, e mais cedo ou mais tarde a conta vai estar chegando. Deus estará dando a recompensa a cada um segundo as suas obras. Mas nessa segunda parte aqui agora, irmãos, deixa também claro o seguinte, que Deus não é somente o Deus da nação de Israel, Deus é o Deus de todas as nações, mesmo que eles aceitem ou não. Tanto que, nessa segunda parte do livro do profeta Ezequiel, Deus vai estar tratando acerca do castigo que estará dando com relação ao povo, a questão do povo de Edom. Ou seja, todo aquele povo que perseguia a nação de Israel, mas também vivia na prática do pecado, Deus deixa bastante claro que está chegando o momento, está chegando a hora em que Deus vai se levantar do trono e vai estar julgando essas nações e também elas estarão sofrendo as consequências. Como assim, pastor? Eles nem adoravam a Deus. Por isso mesmo, meus irmãos, todos aqueles que não adoram a Deus, que não têm comprometimento com a vontade do Senhor, vão ter consequências. Não é somente os crentes não, que é errado não, viu? Aqueles que não querem aceitar Cristo Jesus também vão ter suas consequências. É isso que deixa bastante claro o livro de Ezequiel, capítulo 25 até o 32, que Deus estará castigando todas as nações que se levantaram contra Israel e que não se colocaram na posição e na vontade de Deus. Deixo bastante claro, Deus é o Deus de Israel, como também é Deus de todas as outras nações, e estas precisam andar também segundo a vontade do Senhor. Veja só, meus irmãos, vale ainda destacar que todas essas nações, olha, Edom, Moabe, Filístia, Tiro, Sidom, Egito, foram as nações que lutaram contra a nação de Israel. Presta atenção. Eram nações pecaminosas que andavam distante de Deus e que também por diversas vezes se levantou contra o povo de Israel, matando e destruindo. Mas, no entanto, Deus havia prometido o seguinte, que todas essas nações estariam sofrendo as consequências, tanto pelos seus próprios pecados, como também por estar se levantando contra o povo de Deus. Em outras palavras, todas as pessoas, todos os inimigos que pensam que podem nos vencer, tenha certeza que Deus do céu está contemplando tudo. E mais cedo ou mais tarde vai trazer consequências na vida dessas pessoas por ter se levantado contra o povo de Deus, e em especial com relação à igreja. Nesse momento daqui, tinha chegado o momento do castigo dessas nações. Primeiro, por causa dos seus pecados. Segundo, por ter pelejado constantemente e tentado destruir a nação de Israel. Vamos para o nosso tópico 1, a terceira parte que nos diz... Começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumpre em Israel na atualidade e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel.
As profecias do capítulo 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo tempo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Em outras palavras, irmãos, a última parte do livro de Ezequiel, nós podemos falar que são partes apocalípticas, que vai estar falando acerca do futuro, acerca de Gog, Magog. Pode ficar tranquilo que nós vamos estar vendo tudo isso no futuro, tá bom? Mas vale destacar o seguinte: Deus deixa bastante claro à nação de Israel que haveria uma restauração, mesmo Israel pecando, distanciando a presença do Senhor, mas haveria um momento em que essa nação seria destruída, seria castigada, mas Deus também estaria restaurando. Esse povo, essa nação deixaria de ser nação, passaria a ser tão somente um povo, mas Deus restauraria a nação de Israel. E isso aconteceu no ano de 1948. Quando o povo de Israel tornou-se nação novamente. É isso aí. Aquilo que Deus prometeu ao profeta Ezequiel aconteceu. O povo ficou disperso, perdeu o direito de ser considerado como nação e passou a ser chamado de povo. Mas no ano de 1948, esse povo se tornou novamente nação, cumprindo assim a profecia do Vale de Ossos Secos. Não quero nem trabalhar esse tema ainda, porque será sensacional na nossa revista, tá bom? Vejamos o seguinte: você está gostando dessa aula? Se você estiver gostando, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novas notificações e deixe aquele comentário todo especial, tá bom? Se você quiser nos abençoar, pastor, eu gostei da sua aula, gosto do seu canal, gosto da sua dinâmica. Se você estiver gostando desse canal, estiver lhe abençoando e você também quiser me abençoar de uma forma toda especial, eu vou estar deixando aqui o QR Code para que você possa fazer qualquer doação, tá bom? Qualquer valor, sabe? Nós pretendemos ampliar um pouquinho nosso canal, nós temos alguns projetos para executar, mas nós precisamos de recurso, tá ok? Precisamos comprar mais livros, melhorar um pouquinho nosso estúdio, a iluminação, a questão do áudio. Então, se você gostar, vou deixar aqui o QR Code, pode fazer a doação que você quiser, 2, 3, 4, 5 mil reais, em nome de Jesus. Vamos dar início agora ao estudo do nosso tópico 2, tá bom? Que traz por título, sobre o profeta. No item 1, identidade. No item 2, procedência. Vamos saber um pouquinho a biografia desse profeta. Mas nos diz o seguinte: as poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados das profecias registradas no seu livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Presta atenção no seguinte, irmãos. Quem quiser conhecer a vida do profeta Ezequiel, precisa ler o seu livro. Nenhum outro autor escreveu acerca do profeta, até porque muitas informações interessantes nós podemos descobrir no seu livro. Logo, quem quiser conhecer a sua profecia, a sua história, precisa adquirir conhecimento através da leitura do livro do profeta Ezequiel, para que possa assim estar transmitindo cada vez mais. Mas, pastor, por que isso acontece? Porque Deus tem uma chamada específica na vida de cada pessoa. E a chamada de Deus, a necessidade do profeta Ezequiel, foi exatamente para o seu tempo e a sua época. E o que ele deixou escrito já foi necessário para que a nação de Israel pudesse estar se convertendo cada vez mais. Vamos dar início ao estudo do nosso tópico 2, o item 1 da nossa revista, que traz por título Identidade. Vejamos o seguinte: seu nome no hebraico significa fortalecido por Deus e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pastoral, e estes fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados da Babilônia. Iniciou seu ministério ali no cativeiro, quando completou 30 anos de idade, no 30º ano, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que seu ofício durou cerca de 22 anos. Vejamos o seguinte, irmãos. O nosso profeta Ezequiel, tudo indica que ele era filho de sacerdote. Logo, ele era também sacerdote. Mas, no entanto, Deus tinha uma chamada específica para a vida dele. E essa chamada aconteceu na vida do profeta Ezequiel, exatamente lá no início do exílio babilônico, quando a Babilônia invade Jerusalém e começa a levar cativos os inteligentes, os mais sabidos, os bonitos, os príncipes, para fazer parte lá do reino da Babilônia. E os pobres, os deficientes, as pessoas que não tinham qualificações ou não tinham profissões, ficaram morando na cidade de Jerusalém destruída. Mas os sábios entendidos levou tudo lá para morar na Babilônia. Dentre isso, tinha um profeta chamado Ezequiel, que conviveu não no palácio, preste atenção. Ezequiel foi levado para a Babilônia, mas não conviveu no palácio, conviveu no meio do povo. Por isso que sua mensagem sempre será direcionada para o povo, porque era o povo que ele estava sempre em contato, constantemente estava chamando a nação de Israel, que tudo aquilo que aconteceu com a nação de Israel
foi por causa dos seus pecados e que os mesmos deveriam se converter para que Deus pudesse estar perdoando e assim livrando eles de todo o mal. Mas você sabe também que quanto mais falava, mais o povo de Israel pecava contra o Senhor e trazia as consequências também dos pecados. Vamos agora para o nosso tópico 2, o item 2 da nossa revista, que traz por título procedência. Vejamos o seguinte: Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor, depois Joaquim, do trono de Jerusalém, levando para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Daniel estava também entre eles. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados, exercia seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor. Daniel capítulo 1, versículo 19 a 21. E Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Veja só, meus irmãos, Deus sabe muito bem como trabalhar. Preste atenção. Deus pega agora o profeta Jeremias, levanta o profeta Jeremias e deixa Jeremias lá vivendo em Jerusalém. É isso aí. Jeremias ficou em Jerusalém profetizando também e trazendo a palavra de Deus. Mas, no entanto, dentre o povo, Deus pega agora, levanta também o profeta Ezequiel. Mas Ezequiel não ficou em Jerusalém. Ezequiel também foi levado para a Babilônia, mas só que ele vivia no meio do povo da nação de Israel, que estava sendo cada vez mais oprimida e também escravizada por Babilônia. Precisaria estar seguindo a vontade da Babilônia para que pudesse estar sobrevivendo. E lá no meio do povo estava Ezequiel. Já com relação no palácio, estava Daniel e os seus 3 amigos. Ou seja, em Jerusalém, Deus levantou o profeta Jeremias. No meio do povo, na Babilônia, Deus levanta o profeta Ezequiel. E dentro do palácio, Deus levanta o profeta Daniel e também seus amigos. Em outras palavras, em qualquer lugar que tiver pessoas precisando, Deus sempre vai ter um profeta. Deus sempre vai ter uma atalaia. Mas cada um precisa entender qual é a chamada de Deus. Já pensou se Jeremias quisesse entrar na chamada do profeta Ezequiel, Ezequiel de Jeremias e assim por diante? Irmãos, aceita a chamada de Deus na tua vida. Cumpra com o teu ministério. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Mas deixa o ministério do outro. Fique na sua chamada que você vai ser abençoado por Deus. Ou seja, nós estamos falando aqui também, irmãos, de Ezequiel. Ezequiel era sacerdote, mas mesmo sendo sacerdote, da linha sacerdotal, Deus agora o levanta como profeta de Deus. Pastor, como é que Deus levantava o profeta quando tudo estava errado? Quando não tinha mais ninguém para falar, que se colocasse na posição de instrumento e vaso de Deus, Deus agora, no meio do povo, Deus levantava sempre um profeta para estar anunciando a sua vontade. Vamos dar início agora ao estudo do nosso terceiro tópico, que traz por título sobre o atalaia. Vejamos o seguinte: no item 1, atalaia; no item 2, o fim dos 7 dias; no item 3, a expressão filho do homem; e no item 4, o atalaia sobre a casa de Israel. Meu Deus do céu, viu? Se preparem porque é alimento forte. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Veja só, o nosso canal Descomplicando a Teologia, nós estamos fornecendo o maior suporte para professores, superintendentes e pastores do Brasil. É isso aí. Nós temos todos os materiais necessários para que você possa ministrar a melhor aula. Assista esse vídeo para os meus nossos materiais. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte para pastores, professores e superintendentes da sua EBD. Tudo que você necessita, slide, videochamada, artigos, ideias, certificado, apresentações, tudo que você precisa nós estamos enviando para os membros do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. O que é ser membro do canal, pastor? É ser um parceiro. Nós vamos enviar todos os nossos materiais, slide, vídeo chamado, tudo que você precisa. Mas, no entanto, você estará nos ajudando com valor por mês. Mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola do mês, viu? Se você quiser ser membro, está passando por aqui o meu WhatsApp para quem quiser conversar comigo. Ou se você quiser também, você pode estar no grupo que está na descrição
descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações e assim adquirir as informações necessárias, tá bom? Venha ser meu canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. É o maior suporte do Brasil. Vamos para o nosso tópico 3, o item 1 da nossa revista, sobre Atalaia, no item 1, Atalaia. Essa palavra feminina de origem árabe, que significa lugar alto. A função da Atalaia é descrita em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 24 ao 27, e é melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela em Ezequiel, capítulo 33, do versículo 2 ao 6. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica por causa da responsabilidade de sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Ou seja, irmãos, o atalaia é aquele que avisava a nação de Israel ou a sua nação que existiria algum perigo, que os inimigos estavam vindo. Normalmente, os atalaias ficavam nos montes, em lugares bastante altos, para que pudesse observar quando o inimigo estava se aproximando. Logo, quando ele avistasse o inimigo, ele mandava recado informando: olha, o inimigo está chegando, está próximo, está próximo. Então o sentinela ficava de olho para ver quando o inimigo estava se aproximando. E quando ele percebia a aproximação do inimigo, ele mandava informação para a sua nação. Tá bom? Assim também, Deus agora pega o profeta e faz a mesma coisa. Coloca também como sentinela. O que é sentinela? Está avisando que o inimigo está se aproximando. Para que o povo de Israel pudesse estar preparado. Porque a sentinela tinha essa função. Está avisando para que a nação ficasse preparada para a guerra. E todas as vezes que o sentinela avisava, Israel precisava estar pronto. Da mesma forma também os profetas precisam estar atentos a toda a sutileza, todas as maneiras que o inimigo tem tentado destruir o crescimento e o desenvolvimento da igreja. E precisa estar anunciando cada vez mais. O inimigo está se aproximando. Vamos estar vigilantes cada vez mais. Assim era a função do profeta. Vamos para o nosso tópico 3, o item 2 da nossa revista, o fim dos 7 dias, que está exatamente no verso 16. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugurar o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca de gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor, ao introduzir o seu chamado para ser atalaia. O fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Veja só, meus irmãos. A chamada do profeta Ezequiel foi algo extraordinário. O próprio Deus se revela através da sua glória e o faz o chamado. E isso é sensacional. E nós aprendemos também o seguinte, viu? A chamada para ser profeta, para ser atalaia, vem de Deus. Para que nós possamos falar em nome de Deus, nós precisamos ser chamados por Ele, para que nós possamos exercer o nosso ministério. E é necessário perceber que o profeta Ezequiel recebe essa chamada e logo após, em torno de 7 dias, começa a exercer. Talvez ficou atônico por toda a glória que assim recebeu. Mas eu chamo a vossa atenção. Tem muitas pessoas sendo chamadas para ser atalaia, mas tem dito não. Tem muitas pessoas recusando a chamada de Deus. Sabe por quê? Vai ter dificuldade. As pessoas não vão aceitar. Agora tem o seguinte: se Deus te chamou, Ele vai garantir, Ele vai te honrar. Você vai falar e Deus vai estar honrando a sua palavra, desde que você fale segundo a vontade dEle e não segundo a sua própria vontade. Tem muitas pessoas se colocando como profeta, se colocando como atalaia, mas emitindo a sua opinião, colocando o seu eu, colocando a sua vontade. E o atalaia de Deus, o profeta de Deus, não fala por si próprio. Ele fala em nome de Deus, daquilo que Deus coloca em sua boca e não segundo a sua vontade. Tem muitas pessoas dizendo que é profeta, mas é profeta da sua própria vida e não profeta de Deus. Vamos para o nosso tópico 3, o item 2 da nossa revista, a expressão filho do homem. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Em hebraico, Ben Adam aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, a partir de Mateus capítulo 8, versículo 20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do homem. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creram em Jesus Cristo receberam vida eterna.
Preste atenção, irmãos. Quando Deus trata o profeta Ezequiel como filho do homem, está exatamente tratando as suas limitações, dizendo o seguinte, deixando bastante claro, você vai ser usado, você está sendo chamado por Deus, mas, no entanto, você continua sendo filho do homem. Essa expressão vai estar tratando acerca da natureza humana, que nós somos falhos, nós somos pecadores, mas quando aceitamos a chamada de Deus, nos tornamos profetas, nos tornamos atalaia de Deus. Ou seja, precisamos estar andando e vivendo segundo a vontade do Senhor, mas nunca devemos perder o foco que nós somos filho do homem. A nossa natureza continua sendo humana, por isso que precisamos tomar cuidado, andar vigilante, consagrando a nossa vida. Tem muitas pessoas que, por ser usado por Deus, pensam que são melhores, que são mais capacitadas. Tem pessoas pensando que são super-homem, que não pode pecar, que não pode fazer nada de errado. E isso é mentira, irmãos. Nós somos pecadores. Por isso precisamos estar constantemente em oração, em jejum e consagração, pedindo que a graça do Senhor possa estar nos fortalecendo, para que nós não venhamos ceder o pecado. Porque quando o pecado bate nossa porta, nós precisamos estar cheios de Deus para que possamos dizer não. Assim também como aconteceu com o profeta Ezequiel, quando foi chamado por Deus, ele estava pronto para estar resistindo às tentações, às provações desta vida. Tem pessoas, irmãos, que querem ser usado por Deus, mas não estão preparados para rejeitar as coisas que o mundo oferece. Você gostou disso, né? Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele comentário todo especial, por gentileza, em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso tópico 3, o item 4 da nossa revista, que traz por título, o Atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Deus sabe muito bem como tratar com o seu povo, viu? Ele não esperava o resultado de sua pregação. Seu propósito era divertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ou seja, irmãos, nós nunca sabemos o resultado do povo. Não é porque você está pregando a palavra de Deus que as pessoas vão aceitar ou vão ter suas vidas mudadas. A nossa missão é estar pregando, mesmo que o povo goste ou que não goste, que aceite ou não. Mas a mensagem de Deus, a palavra de Deus tem que ser pregada como ele nos orientou. Nós não podemos modificar a palavra para favorecer um ou outro, para que a pessoa possa aceitar de coração aberto. Nós precisamos pregar o evangelho como Deus nos orientou e como Jesus Cristo nos ensinou, porque a palavra de Deus ela não muda e precisa ser pregada na íntegra. Mas deixo bastante claro, a palavra de Deus e não os nossos costumes, não os nossos atos, não os nossos comportamentos. Isso aí nós deixamos para que as pessoas possam ver Cristo em nossa vida através dos nossos atos. Mas a palavra de Cristo tem que ser pregada segundo a vontade dele. Vamos dar início agora ao estudo do nosso quarto tópico, que traz por título sobre a responsabilidade. No item 1, a responsabilidade do cristão. No item 2, a responsabilidade do ímpio. E no item 3, a extensão da nossa responsabilidade. No quarto ponto, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta, como atalaia, sobre Israel, se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro de boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e ímpios. Ou seja, irmãos, todo cristão hoje é chamado como atalaia. Nós precisamos estar anunciando a palavra de Cristo e cada vez mais transmitindo a palavra para que as pessoas possam ser libertas do pecado, para que as pessoas possam mudar de vida, para que as pessoas possam ter a sua natureza transformada através do poder do evangelho. Ou seja, todo cristão hoje é um atalaia. Nós precisamos estar anunciando a palavra de Cristo, chamando o povo também ao arrependimento, porque esta é a vontade de Deus. Nós não podemos cruzar os nossos braços, porque nós já aceitamos a Cristo, pois somos chamados para ser um atalaia de Deus. Vamos agora para o nosso tópico 4, o item 1 da nossa revista, a responsabilidade do cristão. Preste atenção no seguinte, para que você possa aprender com a sua responsabilidade enquanto um atalaia de Deus. São duas as responsabilidades principais do cristão. Primeiro, anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Também é dever do justo perseverar até o fim, que se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta, conforme o ensino do Novo Testamento. Veja só, meus irmãos, o comentarista deixa bastante claro o seguinte, nós devemos entender duas coisas.
é dever e missão do atalaia. Primeiro, anunciar a Cristo Jesus, anunciar o Evangelho de Jesus, para que os ímpios possam ouvir a palavra de Deus, que você sabe muito bem, o que liberta o homem, que transforma a vida do homem, é a palavra de Cristo. Por isso, todo cristão precisa pregar a Cristo, levar o Evangelho a todas as pessoas, não somente as pessoas que estão perto, mas as pessoas também que estão longe. O Evangelho de Cristo tem que ser anunciado nos 4 cantos da terra, e essa missão cabe à igreja. Os anjos não foram designados para estar pregando o Evangelho de Cristo. Essa daqui é a missão minha e a sua missão. O cristão como atalaia precisa estar anunciando a Cristo Jesus, senão os ímpios vão morrer e ir para o inferno, e a culpa será de cada cristão. Se Deus está lhe mandando, se Deus está lhe dando oportunidade, você está pregando e você está fugindo, rejeitando, tenha certeza que Deus vai cobrar de você a morte daquelas pessoas que não ouviram o Evangelho por sua culpa. Abra o olho com relação a isso. A segunda responsabilidade do cristão como atalaia também é o seguinte: guardar sua própria vida, guardar sua própria comunhão com Deus. Não adianta você ser um bom pregador, anunciar a palavra de Cristo e, no entanto, você próprio não guardar o Evangelho. Para que você possa pregar, você precisa viver o Evangelho. Para que você possa ensinar com as suas palavras, você tem que demonstrar com as suas ações. Logo, um atalaia precisa guardar sua própria vida para que as pessoas possam perceber, realmente, ele está diferente, tem comportamento diferente, porque ele é verdadeiramente um atalaia de Deus. Um atalaia de Deus precisa viver segundo a vontade do Senhor. Não tem como Deus levantar um atalaia, um profeta, e esse atalaia não viver segundo a vontade do Senhor. Qualquer pessoa que quer ser salvo precisa andar nos caminhos de Cristo e fazer a vontade dele. Quero saber o seguinte: você tem sido atalaia? Você tem anunciado o Evangelho de Cristo para as outras pessoas e também para a sua vida? Vamos para o nosso tópico 4, o item 2 da nossa revista, a responsabilidade do ímpio. Quando anunciamos o Evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele grande dia. Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça. Quem deixar de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso também com relação a Apocalipse, capítulo 3, versículo 9 e assim por diante, é uma fraseologia similar que vem de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos. Em outras palavras, irmãos, as pessoas ímpias serão responsabilizadas por ter rejeitado a Cristo Jesus. Por isso nós precisamos pregar. Agora, se vai aceitar ou não, é questão com eles. As pessoas que estão rejeitando a Cristo hoje serão julgadas e vão comparecer diante do grande trono branco e vão perceber o seguinte: eu tive a oportunidade de ser crente, eu tive a oportunidade de aceitar Jesus, mas eu disse não. Está tudo anotado e essas pessoas vão ser julgadas e vão ser condenadas por causa dos seus próprios atos. Por isso que a igreja tem a sua missão, que quer ouvir, que não quer ouvir, que gosta ou não gosta, mas nós, enquanto a igreja, nós precisamos estar pregando a Cristo Jesus para que depois o sangue dessas pessoas não venha recair na nossa conta. Cada pessoa tem a sua responsabilidade. Por isso, meus irmãos, vamos pregar, vamos anunciar, vamos falar de Jesus constantemente, para que as pessoas ímpias possam ser responsabilizadas pelos seus atos e não nós venhamos ser chamados de culpados, porque nós não pregamos a palavra de Deus, viu? Abra o olho com relação a isso. Vamos agora para o nosso tópico 4, o item 3 da nossa revista, a extensão da nossa responsabilidade. Vejamos o seguinte: quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando da fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época de isolamento social. E isso pode levar-nos ao completo desvio. É dever nosso cuidar uns dos outros na igreja. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Veja só, irmãos, boa essa chamada, viu? Percebeu o seguinte: nós temos a responsabilidade de anunciar o evangelho para os pecadores, mas nós também precisamos cuidar das pessoas que estão na igreja. Quantas pessoas estão desviadas dentro da igreja? Quantas pessoas perderam a alegria, a vontade de estar nos cultos? E o que a igreja tem feito? Qual deve ser a atitude da igreja? Evangelizar, convidar essas pessoas, incentivar, ou ficar chamando de mau crente, ou ficar colocando apelido, ou desprezar, ou nem passar, nem dar para o Senhor dar?
com a responsabilidade da igreja, com as pessoas que estão na igreja, mas estão se desviando, nós precisamos estar ajudando. Um verdadeiro atalaia, ele prega o evangelho para as pessoas que nunca ouviram, mas também tem a responsabilidade de estar anunciando e fortalecendo aqueles irmãos que estão fracos na fé, que não querem mais para a igreja, que estão frios. Nós precisamos levar fogo. As pessoas que são atalaias de Deus têm que ter fogo para estar levando para aquelas pessoas que estão frios na fé. Você tem fogo? Leve fogo na vida dessas pessoas, para que o Espírito Santo possa realmente acender e esse cristão que está fraco, desanimado, possa receber poder, possa receber dunamis e assim retornar para o seu lugar, louvar, pregar, anunciar Cristo Jesus. Nós não podemos perder ninguém. Você já parou para pensar quantas pessoas na sua cidade, no seu povoado, estão desviados? Já existem cidades, povoados em bairros que tem mais pessoas desviadas do que pessoas na igreja, pessoas crentes. Abra o olho com relação a isso, viu? A igreja, nós não podemos desprezar ninguém. Precisamos anunciar o evangelho para as pessoas que estão de fora, que nunca foram cristãos, mas também para as pessoas que estão dentro da igreja, mas estão se afastando aos poucos. Nós precisamos ajudar a todos. Vamos agora para a nossa conclusão. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter as pessoas, pois quem converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta. Quem ouça, que deixe de ouvir. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiada pelo Espírito Santo. Em outras palavras, irmãos, devemos entender o seguinte: a missão da igreja é anunciar Cristo Jesus. Nós precisamos pregar na autoridade do Espírito Santo, mas a Bíblia deixa bastante claro que nós não podemos converter ninguém, nem por força, nem por violência, mas segundo o meu Espírito. Nós devemos estar pregando, anunciando a Cristo Jesus, para que as pessoas que nunca ouviram falar, ou as pessoas que nunca aceitaram, possam sentir desejo, vontade, se converter a Cristo Jesus, através da direção do Espírito Santo. Quantas pessoas aceitam a Cristo Jesus através do emocionalismo, através da força, forçando talvez o pregador? Nós não precisamos fazer isso. Muitas pessoas aceitam a Cristo hoje por questão da emoção, por questão do pregador e nunca mais pisam o pé da igreja. Por isso, as pessoas têm que se converter a Cristo através do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo tem que estar convencendo essa do pecado e esse deve estar aceitando isso e tendo sua vida modificada e transformada em nome de Jesus de Nazaré. Viu? Vou encerrando, deixando a parte do Senhor, perguntando se você gostou, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, é muito importante, tá bom? Não se preocupe não, que no próximo vídeo já estaremos gravando o nosso estúdio em nome de Jesus, mas peço, né, se inscreva no canal e venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. É o maior suporte para professores, superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical, tá bom? A paz do Senhor e até o próximo vídeo.